primeiros veículos, né, projetados, eles não tinham um conjunto de transmissão, não tinham embreagem, diferencial, esses componentes. Poxa, professor, mas então como é que o veículo se movimentava? Era aproveitado a própria rotação do motor, e o controle da rotação do motor era feito no acelerador, e aí, direto do motor, a força passava para as rodas, tá? E isso causava alguns problemas, porque você não tinha como controlar a potência do motor em relação à necessidade de uso do veículo. Então, de repente, se precisava andar mais devagar, como é que você ia fazer? Tinha que ficar acionando o freio, segurando as rodas, ou soltar um pouquinho o acelerador. Para resolver isso, o que fizeram? Aí depois veio o quê? O conjunto embreagem e transmissão. A embreagem ela veio junto com a transmissão, porque você tinha que fazer a mudança das marchas de acordo com a sua necessidade. Então, o que o conjunto de transmissão faz? Ele pega a potência do motor e você consegue selecionar o uso dessa potência de acordo com o que você está precisando fazer com o veículo. Tipo um exemplo, eu vou pegar uma ladeira e vou subir uma ladeira. Eu preciso de velocidade? Não, eu preciso mais de força. Eu preciso mais de força. Então, o que eu faço? Eu pego aquela rotação, aquela potência do motor e transformo toda ela em força. Então, eu não tenho velocidade, porém eu tenho muita força no veículo. Que são que as marchas mais baixas, primeira, segunda, tá? Então, esse a função da transmissão. Aí, de repente, eu pego uma estrada. Eu não preciso de tanta força, eu preciso de velocidade. Porque eu já estou numa reta, o motor, eu tenho que aproveitar para colocar isso em velocidade, para mim chegar um pouco mais rápido. Aí o quê? Eu tenho uma seleção de marchas ali, aonde eu aproveito a potência do motor, né, para velocidade. Não preciso tanto de força. Então, a princípio, essa é a função do conjunto transmissão dos veículos. É você Professor, selecionar. Oi, pode falar. deixa eu te falar, eu tô aqui, saí aqui rapidinho aqui, hoje é meu primeiro dia de trabalho aqui, eu tô no trabalho, aí eu pedi a Oh, permissão para falar com parabéns, o senhor. que bom. Então, deixa eu explicar Parabéns. uma coisa aqui rapidinho, eu não consegui falar com o senhor antes, aí eu sabia que Uhum. estava tendo aula online agora. O que acontece? Eu mudei pro turno da noite, né? Do curso? Isso, Mas você porque vai eu não ia terminar essa conseguir unidade acompanhar aqui à primeiro, né? tarde. Aí Ah, parece que até dia 6, né? A até unidade o dia 6, semana que vem, isso. da segunda. Aí eu queria saber como é que você pode fazer, porque eu vou estar aqui no trabalho, né? Não tem como eu tá na aula e tá aqui. Como é que a pessoa lá do Senai, né? O pessoal lá da secretaria lá, do SOI pediu para eu ver com o senhor como é que eu poderia fazer com o senhor para poder, tipo, fazer as atividades, entendeu? Para não Tranquilo, o que perder. eu vou fazer? Eu vou colocar as atividades, você pode fazer à noite, né? Dá para você fazer à noite? Ah, dá sim. Então, aí eu coloco, que também agora tem poucas atividades, nós estamos finalizando, né? Mas eu passo Uhum. para você, eu vou passar na turma e depois para você, em específico, eu entro em contato e te coloco como você proceder, tá bom? Tá bom, então. Tá Aí bom, eu moço? posso. Acho que eu consigo responder a presença às 2 horas, né? Acho que Aham, hoje é quarta, quinta, sexta e segunda, né? uhum. E, E aí à e, noite e eu faço essa, as atividades, então. isso. E essa videoaula também, eu vou deixar ela gravada, aí eu coloco o link lá, você pode assistir também, tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigado, viu? Desculpa atrapalhar a aula. Opa, Deixa eu que voltar para o isso. trabalho. Graças a Deus, é isso aí. Tá ótimo, então, professor. Até mais. Até mais. Beijo, meninos. Alô, Pode. Ruth, tudo de Ah, bom, bom? vocês não iam falar nada. Ô, pessoal. Bom, pessoal, então,
a função do conjunto de transmissão é exatamente essa, é você poder selecionar de acordo com a necessidade e a potência do motor. E, a princípio, não tinha tantas marchas, não era necessário tantas marchas. Tanto é que nós tínhamos veículos ali com 3 marchas. E vivemos aqui no Brasil, por muito tempo, eram, no máximo, 4 marchas. Certo? Era a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, desculpe. E ré, que a ré também é uma marcha. Então, seriam 3 marchas para frente e uma de ré, né? Ou 4 marchas para frente e uma de ré. Então, vivemos muito tempo. Depois, eu não lembro se foi nos anos 80, né, que entrou a quinta marcha, que foi, quanto mais marchas você tiver, o que a quantidade de marchas traz para a gente? Qual é a vantagem? Quanto mais marchas você tem, quanto mais opções você tem como economizar combustível. Eu sei que a maior parte aí nasceu depois quem nasceu nos anos 80 aí deve ter ouvido falar da crise do petróleo e tal. E aí houve a necessidade de acrescentar marchas no conjunto de transmissão para você ter mais opções de conduzir o veículo para ter economia no gasto, no consumo de combustível. Aí nos anos 80 é que veio a quinta marcha, que na realidade não era uma quinta marcha, era um overdrive. Por quê? As marchas eram, as transmissões. Pessoal, câmbio é como a gente chama aí fora, popularmente, tá? Mas o correto é transmissão, tá? Então, aqui, como o nosso curso é técnico, eu vou usar sempre transmissão. Em algum momento eu coloco câmbio, que é para trazer na memória o que é a transmissão, tá? Mas o correto, se for escrever, for fazer um relatório técnico, ordem de serviço, sempre utilizar transmissão, tá bom? Aí, os conjuntos de transmissões eles eram projetados com 3 ou 4 marchas. E como existia a urgência de acrescentar marchas, o que o pessoal colocava? Colocava mais um jogo de engrenagens menor, o overdrive sempre marcha de velocidade, né? Então colocava um jogo de engrenagem, pegava aquela caixa já produzida e acrescentava apenas ali, que saía mais barato, né? Um outro joguinho de engrenagens para ter uma marcha a mais. Então, por isso que a gente falava que não era uma quinta marcha, eram 4 marchas, um overdrive e marcha ré. Aí depois, lógico, foram os veículos saindo de linha e os novos que vieram já eram o que? As transmissões projetadas com 5 marchas, 6 marchas. E hoje a gente tem aí veículos até com mais opções, tá? Mas até 6 marchas já é o suficiente em termos de quantidade de opções para você ter um aproveitamento, né, da performance, né, do veículo. Entenderam? Estão conseguindo entender a função do conjunto de transmissão? Pessoal, ficou legal? Alguém tem alguma pergunta? Ainda não, professor. Não? Então, beleza. Ainda não, mas tá tranquilo. Aí aqui, deixa eu até tirar aqui tá? Essa frase aqui é muito importante. Não adianta ter um motor superpotente e equipado com o que há de mais moderno em tecnologia, se essa tecnologia não chegar até as rodas. Então, tipo, não adianta você ter um motor potente e não ter um conjunto de transmissão no mesmo nível, porque ela vai causar perda, você não vai ter um bom aproveitamento desse motor. Então, tão importante quanto o motor no veículo é o conjunto de transmissão. Então, eles formam ali, é que nem um encarne, a gente fala, né? Eles formam um conjunto que tem que ser, se um é bom, o outro tem que ser tão bom quanto, até melhor. Por isso que nas montadoras, né, costuma-se chamar transmissão e motor trem de força ou trem de propulsão.
Eles não separam motor e transmissão. Quando o veículo é projetado, já é projetado o conjunto motor e transmissão, porque eles são muito interdependentes, entendeu? Eles precisam um do outro para funcionar bem. Vocês vão ver muita literatura, esse termo, trem de propulsão. Quando tiver esse termo, significa motor e câmbio, motor e transmissão. Tranquilo, gente? Beleza? Beleza. Tranquilo, professor, Bom, tá aí. Aí o que acontece? Nós temos o motor e tem um conjunto de transmissão ali, que é para você ter opções de aproveitamento da potência do motor. Só que o motor, a partir do momento que você dá a partida, ele fica funcionando direto. Você acelera, ele aumenta a rotação, a RPM. E você tem ali um conjunto de engrenagens que você tem que pegar, ela também vai estar girando direto. Só que você tem que pegar e engrenar, escolher o conjunto de engrenagens que você precisa utilizar. Então, você tem uma alavanca ali e precisa fazer esse engrenamento. Para que isso ocorra sem problema, você tem que, em algum momento, separar a rotação do motor, que você não pode parar o motor para engrenar. Imagina você está numa estrada, está lá a 100 por hora, você vai estar em quarta, quer colocar quinta. Como é que você vai pegar e separar? Você vai parar o motor para colocar? Não tem como. Então, o que se faz? Você, momentaneamente, em fração de segundos, separa o motor da transmissão, põe ali a marcha, seleciona a marcha que você quer e engrena de novo. Isso é a embreagem. Isso é a embreagem. Entendeu? Platô, disco, os componentes principais, né? Platô, disco e rolamento colar. Tranquilo? Viveu-se algum tempo sem esse sistema de embreagem sincronizado, o sistema de transmissão sincronizado que a gente tem. E aí, o que a gente chamava? O famoso caixa seca, ou você tinha que engrenar ou selecionar as marchas. Não sei se alguém já ouviu isso, mas até hoje, apesar de termos as transmissões sincronizadas, você engrenava, tinha que prestar atenção, porque não tinha nem contagiro para você saber a rotação do motor. Então, de ouvido, você sabia mais ou menos em que rotação o motor estava, e aí você pegava e selecionava, sem ter aquele sincronismo. Então, os motoristas, não estou querendo desmerecer vocês hoje, né? Mas os motoristas mais antigos, eles tinham que ter esse, vamos dizer assim, esse sentimento, né? Esse feeling. Eu estou em tal rotação, eu tenho que levar o motor até tal rotação para engrenar determinada marcha. Hoje, se vocês quiserem praticar isso, dá para fazer, tá? Tipo, mudar a marcha sem pisar na embreagem. Não sei se vocês já viram alguém fazer isso. Alguém já viu? Alguém falar, Sim. Eu sei. Já vi muito, já, mas eu vou fazer. E é o quê? A pessoa que sabe mudar a marcha, ele não pisa na embreagem, ele vai só no ouvido. Hoje tem até o contagiro, né? Na maior parte dos veículos tem um contagiro que você consegue olhar, né? Visualizar a rotação. Mas ali ele vai na rotação e ele não pisa na embreagem, ele muda a marcha, ele reduz, ele avança a marcha sem pisar na embreagem. Então, muitas vezes são... Não tem problema não, professor, de estragar alguma coisa, não? Não, se você tiver esse feeling, né? Se ela não arranhar, né, professor? Você faz tranquilamente. Se ela, que legal. se ela não começar a arranhar, se ela não pode arranhar, não é, professor? Não pode arranhar. Você tem que ir com a mão leve. Tem que passar no tempo certinho. Se ele fizer barulho, não dá, é certinho. Você vai na velocidade, você sente que ele sozinho ele engrena. Ah, beleza. Vou tentar depois. Eu não vou indicar para vocês fazerem isso, tá? Pô, o professor falou que não tem o carro, viu, Renato?
Eu vou tentar fazer isso. Mas, pessoal, dá para fazer. Não vou falar para você, não vai pegar com a família aí e fazer esse Ah, negócio. não. Mas que é Olha interessante lá, ó, é, foi porque o professor que falou. eu Aí não depois sabia dessa aparece no não. Mas você jornal. consegue. Aí depois aparece bem assim no jornal. O professor do Senai ensina aluno a passar marcha no tempo e o garoto morre. Eu vou colocar a culpa em tudo, Dudu. Vou falar, o Dudu falou que eu vou dele fazer Não. isso. Não, mas meu avô é professor de geografia, já Eu não vou sabe. colocar a culpa do professor, não. Vou falar, foi o Dudu que falou. Eu não. Mas rapaz, Ai, ai. Ó, pessoal, não tentem isso. Vamos falar assim, então não tentem isso. Mas essa é a evolução, né? Então, a embreagem, né, que é formada por platô, disco e rolamento colar, é exatamente para fazer esse desacoplamento, para você poder selecionar e depois acoplar de novo sem arranhar marcha, sem ter nenhum problema. Aí a caixa de mudanças, né, que é a transmissão, ela é formada por engrenagens, né, motoras envolvidas, né, você tem o eixo primário, o eixo secundário, garfo, que é a seleção, né, luva, anéis sincronizadores. Esses anéis sincronizadores é que vieram para você não arranhar mais marcha. Tem o diferencial. Diferencial, o nome já fala, gente. O que acontece? As rodas, elas não giram na mesma velocidade, principalmente em curvas. Então, se não tivesse uma compensação dessa diferença, dependendo da curva, o que ia acontecer? Uma das rodas, ela ia arrastar, que nem fritar. Para não acontecer isso, o pessoal bolou uma forma de passar a força para as duas rodas, a mesma força, né? E, independente da velocidade de cada roda, existir uma compensação. E isso é o diferencial quem faz. Beleza? E aí, por último, tem os semi-eixos, que são engatados no diferencial, né? E passam a rotação para as rodas. Tranquilo até aqui, gente? O banquinho está lá no quarto. Tranquilo, professor. Aí, a gente tem transmissão convencional, quando o diferencial é separado da caixa de transmissão, caixa de mudanças. O que é isso? É quando tipo, o motor é na frente, isso, veículos pesados, médios e pesados, geralmente é assim. Então, você tem o motor e a transmissão, e aí tem um eixo, né, que é o cardan, e esse eixo aqui vai até o diferencial, que o diferencial fica ali já no eixo, geralmente traseiro. Então, o que acontece? O motor e a transmissão é na frente, porém, picape é assim, né? Porém, o eixo de velocidade, o eixo de força, é o eixo traseiro, são as rodas traseiras. Então, é tração traseira que a gente costuma falar. Então, para vir a força lá, a seleção, a potência do motor, as rodas para impulsionar o veículo, tem que vir de lá da frente para o eixo traseiro. E aí o quê? Você tem o diferencial fora do conjunto transmissão, tá? Então, a gente chama de transmissão convencional, é muito picape. Realmente picape, quando é tração traseira, geralmente esse conjunto de transmissão convencional. Tranquilo, gente? E até você vê no eixo traseiro, tem lá uma bola. Você baixar, você olha assim, tem o eixo e tem uma bola ali. Aquela bola ali é o diferencial. O Opala tinha, o Chevette tinha, tudo veículo que é tração traseira, motor na frente, tinha esse conjunto diferencial separado do conjunto de transmissão. Tranquilo, tranquilo.
Aqui o negócio é do diferencial, né? Bom, nessa figurinha aqui, é mais ou menos para entender como é que funciona a embreagem. O que essa figurinha está mostrando? Uma furadeira com um disco de poli numa ponta, outro disco de poli pode falar até um cabo de vassoura parado. A furadeira, ela tem o quê? Ela está ligada na eletricidade. Quando você aperta, ela gira. Então, ela está simulando o funcionamento do motor. Na hora que você pegar esse disco de poli e encostar um no outro, o disco vermelho, ele vai tender, ó, esse disco vermelhinho aqui, ele vai tender, não, ele vai fazer com que esse que não tem nenhuma força, né, não tem nada ligado nele, vai fazer com que ele gire. Mas a tal ponto que você não vai conseguir segurar com a mão. Então, esse é o princípio de funcionamento da embreagem. Aqui tem, ó, lá onde está a furadeira, nós temos o motor. Aqui a gente tem como se fosse o disco, outro disco, né? E o conjunto de transmissão, e aqui teria o quê? O cardan, este cardan. Seria uma transmissão convencional, aonde ele vai para a tração traseira, né? Ali tem um diferencial. Mas aqui simulando a embreagem, como é que ela funciona. Então, no motor você tem ali o volante, né? Que é onde fica a embreagem. E aqui você vai ter platô e disco, que vai fazer o acoplamento. Então, toda vez que a gente pisa na embreagem, você pisou, ela desacopla. Aí você faz a seleção das marchas. Soltou a embreagem, ela acopla de novo. E já acopla o quê? Na marcha que você selecionou. Aqui, ó, exemplo, né? Você não consegue segurar. E aqui a mesma coisa no motor. Dúvida até aqui, gente? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo mesmo? Então, aqui o que nós temos? Imagina que a gente foi lá e cortou, tirou uma foto raio-x, vamos colocar se fica melhor, uma foto raio-x. Então, aqui a gente tem o último cilindro do motor, e aqui a gente tem a primeira engrenagem, o jogo de engrenagem da caixa de transmissão, tá? Então, tipo, primeira. E aqui a gente tem o quê? O volante do motor, estão vendo aqui? Volante do motor, essa parte aqui. Nós temos aqui o platô, está dizendo placa de pressão, é o platô, tá? E aqui no meio, o disco de embreagem, tá? Você vê que aqui nessa figura, o disco de embreagem não está encostando nem no platô, nem no volante. Então, nessa figura, seria como se tivesse pisando no pedal de embreagem. Então, ele desacoplou. Nessa outra figura, é como normalmente a embreagem fica. Tá vendo? Você vê que o disco está encostando no volante e também está encostado no platô. O que força esses três componentes ficarem juntos? São molas muito fortes. E essas molas vão no platô. Então, conforme vocês estão vendo aqui nessa figura, normalmente, vamos dizer assim, a embreagem funciona normalmente acoplada. Ela funciona normalmente acoplada. E acoplada sob pressão, tá? Por quê? Não pode o volante, o disco e o platô girar, né? Essa parte aqui girar em velocidades diferentes. Porque se girar em velocidade diferente, vai estar patinando. E se patina, o que acontece? O volante é a força do motor.
Patinou, eu não estou transmitindo para a transmissão que está aqui a potência que o motor está gerando. Eu estou perdendo aqui. E é geralmente um defeito que acontece na embreagem. Não sei se vocês já ouviram, a embreagem está patinando. É quando você pisa no acelerador e o veículo não anda. Então, esse é um defeito na embreagem, quer dizer que ela está já desgastada ou tem algum problema ali de montagem. Beleza? Tranquilo aqui, deu para entender isso? E mostrando para vocês os tipos de mola. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então vem aquela pergunta. Se eu dirijo e costumo descansar meu pé, tem muita gente que descansa o pé esquerdo, está dirigindo e tem a mania de descansar o pé esquerdo no pedal de embreagem. Causa algum problema? O que vocês acham? Pode responder, abrir o microfone. Repete, professor, a pergunta. Eu estou dirigindo, mas ao mesmo tempo eu estou pisando no acelerador, mas ao mesmo tempo estou pisando ali, descansando meu pé no pedal de embreagem. Que tem muita gente que dirige assim. Causa algum problema? Sim, o peso do pé ali fica forçando ali. Claro que estraga. Causa. Você... tração, né? Tira a tração no caso, tira a tração do motor, né? Aí começa a gastar a embreagem. Exatamente. Exatamente. Então, quando você está dirigindo, só pode pisar na embreagem no momento de mudança de marchas e o mais rápido que você puder. É pisar, trocar, tirar. Pisar, trocar e tirar. Tá? Pisar, trocar e tirar. Porque se você deixar o peso lá, o que você vai estar fazendo? Você vai estar acionando, né? Eliminando a força dessas molas aqui que pressionam o conjunto, né? O platô, o disco e o volante a ficarem juntos. Então você vai estar aliviando e vai começar o quê? Ele vai começar a atritar. Vai atritar, duas coisas vão acontecer. Ou ele vai desgastar o disco, né? Ou vai vidrar o disco. Vidrar é quando ele perde aquela, que a gente fala, aquela função que tem o disco de segurar preso por atrito. Então ele vidrou, vidro é liso. Ele vai começar o quê? A patinar. Muitas vezes um disco bom, trocou o disco recentemente, mas a pessoa tem esse costume, então vai ver, está lá vidrado. Vidrou o disco, gente, tem que trocar o conjunto todo. Você não troca só disco. Como você troca, você tem que trocar platô disco, rolamento polar e dependendo também oh, meu Deus, esqueci o nome agora, o garfo ali de acionamento. Sempre o conjunto. Por isso que tem muita gente que o conjunto embreagem não dura muito, e a pessoa acha que o veículo é que tem problema, e não é isso. É a forma de conduzir o veículo, tá? Embreagem, tem muita gente que gosta, para numa subida ali, e em vez de desengatar, colocar em ponto morto e segurar no freio, o que ele faz? Ele pisa na embreagem e fica ali controlando o veículo com acelerador e embreagem. Pessoal, poucos momentos é recomendado fazer isso. Se você faz isso direto, o que você está fazendo? Você está brincando com isso aqui, ó. Está brincando com esse funcionamento desse conjunto, que não é para isso, ele é só para fração de segundo. Se você usar certo, a sua embreagem dura o tempo que o veículo existir. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Pergunta? Tranquilo, tudo bem, professor. Aí nós temos dois tipos de platô, tá? O disco, ele é bem semelhante
em todos os veículos. Então, aqui a gente tem, esse aqui é o volante do motor. Vocês veem que isso daqui, tá vendo? Uma engrenagem, uma cremalheira em toda a volta do volante. É aqui que o motor de partida, ele acopla para dar a partida no motor, tá? Então, todo volante de motor, você vai ver isso aqui, ó. Oh, agora é para isso, professor. Então, geralmente, o motor de partida ele fica instalado aqui, e quando você aciona, ele engrena nessa parte aqui e faz com que esse volante gire. Fazendo ele gire, faz com que o motor pegue, e aí ele desacopla e o motor funciona sozinho, com o combustível. O disco, ele é semelhante em quase todos os veículos. Agora, o que muda são os tipos de platô. Nós temos o platô com molas, tá vendo? Ele tem, geralmente, 6 molas muito fortes, tá? E tem o platô, ó, você vê que o volante é bem semelhante, disco semelhante. Agora, o platô já é uma forma diferente. Ele não tem aquelas molas. Ele tem aqui que a gente chama, tem muita, aí fora, o pessoal costuma falar o platô chapéu chinês, mas o nome certo é platô embreagem com diafragma. Então, esse disco aqui, ó, tá vendo? Esse diafragma aqui, ele é de aço e ele, na realidade, é uma mola muito forte. A maior parte dos veículos, principalmente veículo leve, utiliza esse sistema de embreagem com diafragma. Tranquilo, gente? Dúvida até aqui? Pergunta? Pessoal, Eles não podem guardar ali antes, a gente ia tirar uma foto. Lucas, Renato, vocês conseguiram entender como que funciona o conjunto embreagem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, tem alguma observação? Até agora tranquilo. É bom para entender claramente. Então, vocês entenderam que o conjunto embreagem... Pode falar, Celine, Manuel. Não, pra mim tá tranquilo. Vou só dar uma olhada depois, como eu tinha visto o link agora, né? Já tava acostumado do professor só colocar vídeo pra gente só assistir vídeo e fazer exercício, então né, não tinha nem visto da aula, né? Então não tinha nem me atentado pra isso. Ah, Mas vamos dar uma olhadinha aí, eu vou dar uma olhada no vídeo como é que tem. A respeito da dúvida, se tiver alguma coisa, fica pra amanhã a dúvida, eu pergunto depois que eu der uma olhada no sistema de embreagem. O sistema de embreagem é tranquilo. tranquilo. Bom, muito bom. Então, nós vamos falar agora, começar a falar de transmissão, tá? O conjunto embreagem, ela é uma parte, né, do trem de propulsão, tá? Da transmissão, do motor e transmissão que eu falei para vocês ali no início. Então, ele tem que ser também tão eficiente quanto o motor e o conjunto de transmissão. E se ele não for, ele também vai causar algum problema no funcionamento. Estão vendo aqui a apresentação, tranquilo? Beleza, professor. Bom, então aqui, como é que funciona o conjunto de transmissão, né? Essa árvore primária é ela que ela fica engatada ali no disco.
E ali é ela que aciona, movimenta o conjunto transmissão. E nessa árvore primária vão algumas engrenagens. Peraí, professor, eu não tô vendo aqui não, viu? A apresentação não. Não está aparecendo? O meu Pra também mim, não. Ué. Vou voltar aqui. Eu tinha falado beleza, mas é porque beleza que você estava conversando, professor. Não era porque estava aparecendo, não. Vou ver aqui. Acho que agora vai. agora eu acho que vai, professor. É porque ele aparece duas vezes, eu. Tá Agora sua foi? foto. Tá só sua foto. Oi? Procura, que aparece Aham. duas vezes. Uma é a apresentação Mas e outra, o e senhor outra dando só a aula e foto. a outra foto. Tá aparecendo os dois, mas Uma manual e outra foto é só? só a foto, a apresentação não. Ué. Não vou entrar e sair que nem da outra vez. Beleza. Então, vamos lá. E agora? Também não. Ainda não? Parecendo só o senhor. Ainda não, professor. Você está compartilhando sua tela. Estranho. Professor, qualquer coisa você sai da sala de aula e entra de novo, se não der, para ver se tiver algum erro. Pode ser alguma coisa do sistema. Mas vou tentar novamente aqui. Vamos ver. Tá. Apresentar agora. É que estava até agora direitinho, né? Vamos lá. Oi? Não, ainda não. Não apareceu nada? Nada. Fica aparecendo o quê? Minha foto ou minha imagem? A imagem. Somente Só a a imagem. imagem. Ai, que estranho. Agora tá aparecendo a foto e a imagem. Uhum. Agora vai. Agora parece que vai. Sua apresentação. Apareceu? Aparecendo a tela do PC. Agora sim. Beleza, agora pode ir. Apareceu. Agora sim.
Ó. Agora, voltando ao que eu falei, né? Essa árvore primária aqui, é ela que vai engrenada no disco ali para receber o movimento do motor. E o disco, ele fica acoplado no volante. Então, o motor movimenta esse eixo, que a gente chama de árvore primária, e nele tem engrenagens, que são as engrenagens motoras. E as engrenagens, elas ficam acopladas, tá? Isso aqui é o conjunto transmissão. Então, vou mostrar aqui para vocês mais legal. Então, aqui nós temos a árvore primária com as engrenagens montadas nela. Então, as engrenagens ficam montadas sempre, né, na árvore primária, na mesma posição, e elas não ficam se movendo longitudinal, só em rotação. Na árvore intermediária, tem outras engrenagens montadas que ficam acopladas nas engrenagens de cima da árvore primária. Então, o que muita gente pensa é que essas engrenagens, elas soltam e depois encaixam para ter a mudança de marchas. E, na verdade, não é isso que acontece no conjunto transmissão. O que acontece é que as engrenagens motoras, aquelas que recebem a força e as movidas, elas ficam sempre fixas e encaixadas, uma acionando a outra. Estou conseguindo entender o que eu estou falando? Elas nunca separam ou soltam os dentes. Elas ficam sempre encaixadas. Então, tipo aqui, nós temos um conjunto de transmissão com 4 marchas e uma ré. Tá? Então, o que a gente nota? Tem engrenagens onde os dentes eles estão em posição inclinada, tá vendo? Ó? Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha. E aqui tem um jogo de engrenagens onde elas estão retas, ó, na horizontal, que é a ré. Então, o conjunto de engrenagem onde os dentes estão, e é sempre assim, tá? Nesse sentido, é o conjunto da marcha ré. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, mas por que essa marcha ré é diferente? Não poderia ser Vou todo... explicar. Ok. Não, ela tem que ser dessa forma aqui por causa do encaixe, porque ela gira, ela inverte a rotação, ela tem uma terceira engrenagem. E não tem como você encaixar uma terceira engrenagem se ela for inclinada aqui, tá? Então, por isso ela é sempre na horizontal. Porque quando você engata a marcha ré, o veículo vai se movimentar no sentido inverso do normal, que é sempre para frente, né? Para que ele se movimente no sentido inverso, você vai ter o quê? Uma terceira engrenagemzinha ali, acoplada, para fazer com que os semi-eixos se movimentem no sentido inverso. Beleza? Explicado? Conseguiu entender? Todo mundo Entendi. conseguiu entender? Porque na ré é sempre assim, horizontal? Oi? Conseguiram entender? Porque as engrenagens da ré são sempre na horizontal? Entendi, sim, aham. Que vai uma terceira engrenagem acoplada, não está aparecendo aqui, mas vai uma terceira engrenagem aqui. Então, o conjunto ré, ele é sempre com 3 engrenagens. A terceira é para inverter a rotação. Entendeu? O que acontece? O motor vai girar sempre num sentido, que é o sentido horário. A transmissão, o
o acionamento vai ser sempre no mesmo sentido, que é o horário. Só que na hora de você se movimentar a ré, você vai ter que ter o quê? Uma terceira engrenagem para que a saída ali movimente as rodas no sentido inverso. E você não consegue colocar uma terceira engrenagem se os dentes forem na horizontal. Tranquilo? Beleza? Aí vem a pergunta, mas professor, e por que as outras também não são na horizontal? Por causa de durabilidade e resistência. Porque essas marchas aqui, elas são bem mais utilizadas do que a ré. A ré, ela só não é inclinada por causa dessa terceira engrenagem que tem que existir, e porque a gente usa menos a ré do que as marchas para frente. Realmente a gente utiliza a marcha ré para uma manobra. Manobrou, você sai, você vai andar para frente, você não sai dirigindo aí de ré direto. Então, ela não, mesmo sendo na horizontal, tendo que ser na horizontal, o desgaste dela não é tão grande como o das outras. Tranquilo? Entenderam por quê? Entendi. Professor, só tenho uma dúvida. Agora, pode falar. Quando o carro engata ré e ele começa a estralar e não consegue, perde a força, só estrala na ré, é a terceira engrenagem que estraga normalmente ou é essa tradicional que a gente consegue ver aí na imagem? Pode ser a terceira engrenagem, pode ser um dente quebrado. Ah, entendi. Porque a marcha ré, ela é uma das marchas mais fortes, tá? Ela é, às vezes, mais forte, dependendo do projeto, às vezes mais forte do que a primeira. Entendi. Ela é uma marcha única, então ela tem que compensar velocidade e também força. Então, ela é uma marcha forte e com certa velocidade. Então, às vezes, a pessoa engrena de uma certa forma e quebra lá um dente, e aí ela começa a estalar, porque na hora que passa pelo dente, um dente quebrado, ele vai dar um pulo, vai dar um soquinho, vai fazer um barulho. Então, Mas precisa ver o que é. Oi. É possível trocar somente a engrenagem da ré, no caso? Ou tem que trocar o conjunto completo? É possível, depende de como está o desgaste, de como que está o conjunto, né? Uma vez que você desmonta, tem que olhar tudo. Se estiver tudo tranquilo, não tiver nenhum outro problema, é possível sim, não tem o porquê, né? Ah, entendi, ok. Vai muito do estado geral, né? Porque se você desmontar só para trocar, e de repente você vê lá que tem outras engrenagens que já estão com desgaste, já estão com trinca, ou até algum pedacinho quebrado, você não vai trocar só aquela engrenagemzinha que está com defeito, você vai pegar e vai fazer uma geral, né? Aí depende. Entendi. Aí a resposta que eu posso te dar vai depende. Vamos dizer, se tiver tudo ok, não tem problema. Agora, se não, pode trocar só o conjunto da ré. Entendi. Então, aqui, esse aqui... beleza. Tá, você conseguiu entender? Foi respondido, joia? Respondido certinho. Entendi, sim. Beleza. Então, esse aqui é o grande segredo da a gente selecionar o aproveitamento da potência do motor para força ou para velocidade. O que é? A quantidade de dentes ou o tamanho, vamos colocar tamanho, depois a gente vê direitinho nesse projeto, que a quantidade de dentes é uma proporção, tá? Tem que ser proporcional para funcionar direito. Então, vou pegar aqui a primeira marcha. A primeira marcha é uma marcha forte, mas ela não tem velocidade. Então, o que a gente tem? No eixo, né, de acionamento, a engrenagem acionadora, ela é maior. E a engrenagem acionada, ela é bem menor. Olha, você vê que ela é bem menor do que a metade do diâmetro, né, da engrenagem acionadora. Então, o que eu vou ter aqui? Essa engrenagem aqui, maior, ela vai ter o quê? Uma menor rotação aqui, da pequena,
porém, com muita força. Deu para entender isso? Então, ela tem a rotação do motor normal aqui, porém, quando eu passo para esse eixo, para essa engrenagem aqui, ela vai girar mais devagar, só que com muita força. Beleza? Beleza. Conseguiram entender? Beleza, tá sumindo e Aí aparecendo a apresentação. Aqui para mim. Sumindo e pelo menos. aparecendo? Aqui pra mim, Tá acontecendo isso para todo mundo? agora tá normal, voltou ao normal. Tá normal? Agora sim. E agora tá só Beleza. agora tá só a foto em vez da apresentação. Ah, voltou agora. Ah, tá. E aqui, ó, vamos lá, a segunda, você vê que ela já é um pouco menor do que a engrenagem acionadora, ela é um pouco menor do que a primeira, mas você vê aqui que a acionada, que é a segunda marcha, ela já é maior do que a engrenagem da primeira. Então, aqui eu já tenho ainda menos velocidade nessa engrenagem, tá? Só que eu tenho menos força do que... Eu tenho mais velocidade nessa engrenagem, eu tenho menos força do que na engrenagem da primeira. E assim vai. Até que você vê aqui a quarta marcha, a engrenagem acionadora, estão vendo aqui no final? Ela é até menor do que a engrenagem acionada. Então, o que acontece aqui? Eu tenho nessa engrenagem mais velocidade do que nessa. E é isso aqui que é o segredo do aproveitamento da rotação do motor, da potência do motor. Aí, aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente muda a marcha, muita gente que pensa que as engrenagens, elas se separam. Isso não acontece, tá, gente? Elas ficam permanentemente acopladas, tá? Esses varões aqui, ó, e esses garfos aqui, isso aqui é o que a gente, conforme tem a alavanca de marcha ali, é o que a gente movimenta. A gente movimenta para lá, no meio, para cá. Para cá, no meio, para cá. E aqui é a da ré, tá? O que acontece? No meio da engrenagem tem uns dentinhos aqui. Deixa eu ver se está aqui. Tá vendo, ó? A engrenagem está aqui, ó. E tem esses dentinhos aqui, ó. Isso aqui faz parte da engrenagem da engrenagem das marchas, tá vendo? Tá vendo os dentinhos aqui, pequenininho? É bem dente mesmo. E em amarelo aqui a gente tem um anel sincronizador, que antes não tinha. O que esse anel sincronizador faz? Ele fica acoplado aqui e ajuda o engate da luva. Isso aqui é uma luva que ele é que seleciona ou engrena qual marcha, qual jogo de engrenagens vai estar sendo utilizada. Beleza? Então tem a luva de acoplamento, esse anel, ele vem, tá vendo? Ela entra aqui, e na hora que ele encosta nos dentes da engrenagem, ele faz com que ele entre. Então ele encaixa no anel sincronizador e na engrenagem, a luva, ó. Tá vendo aqui, simulando? Ele empurra e não tem aquele problema de arranhar a marcha, porque tem um anel sincronizador. Na hora que ele encosta, ele já faz com que a luva se encaixe na engrenagem. Então, aqui tem a mudança das marchas. Presta bem atenção, ó. Aqui está no ponto morto. Não tem nenhuma marcha engatada. Então, aqui está rodando esse eixo, e esse aqui sendo acionado pelo eixo primário, né? Então, engrenagens rotoras e movidas sendo acionadas, isso sempre é assim, tá, gente? Eles rodam sempre, eles não desacoplam. Quando não tem nenhuma marcha engatada, ponto morto. Quer dizer, o motor está funcionando, a transmissão, as engrenagens estão se movimentando, porém o veículo não se movimenta. Então agora vamos ver, ó.
ele vai engatar a primeira marcha. Olha bem aqui, ó. Dá para ver o movimento da luva? Então, eu lá na alavanca, movi. O que aconteceu? Esse garfo empurrou a luva aqui e ele fez o quê? Com que esse conjunto de engrenagens começasse a funcionar. Então, aqui eu engatei a primeira marcha, o veículo saiu. Aí eu vou engatar a segunda marcha. O que vai acontecer? Essa luva vai desacoplar daqui e vai acoplar aonde? No lado de cá. Então, vamos lá, ó. Viram? Ele saiu daqui, passou para o meio e acoplou o quê? O jogo, né? A dupla de engrenagens da segunda marcha. Beleza? Para acoplar a terceira, eu não vou usar mais essa luva aqui, não vou usar mais esse garfo. Esse garfo tem que vir aonde? Ficar aqui no neutro. E aí eu vou ter que o quê? Acionar esse. Então vamos lá para a terceira marcha? Ó, presta bem atenção no que vai acontecer, ó. Essa aqui veio para o meio, mas ela não está engrenando aqui nem aqui. Já essa aqui, ela acoplou nas engrenagens de terceira marcha. Vocês estão conseguindo entender a imagem, pessoal? Sim, professor. Sim, Tá tranquilo. tranquilo? Tá, dá. Beleza. Tá legal. Aí a quarta marcha. Essa daqui vai continuar na neutro aqui, né? E essa vai sair daqui, vai desacoplar desse jogo de engrenagens e vai acoplar na quarta. Olha lá. Pronto. Então, eu tiro o quê? No caso desse conjunto de transmissão, que é 4 marchas mais ré, o acionamento das engrenagens, das marchas, de acordo com a necessidade. Agora vai vir a ré. O que vai acontecer? Na ré, tanto essa como esse garfo, ele vai tem que estar no neutro. E esse aqui que vai acoplar, ó, tá vendo? A terceira engrenagem, ele vai acoplar na ré, que aí ele vai inverter o movimento. Então, a ré, ó, veio para o meio, né, neutro, e esse aqui, ó, tá vendo que é uma terceira engrenagem? O que eu fiz? Eu inverti o movimento do eixo. Então, ele está movendo ao contrário. Tranquilo, gente? Deu para entender direitinho? Pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo. Agora, imagina. Vocês viram que nós temos, no caso, um veículo com 4 marchas e a ré, né? Você tem aqui 3 eixos. Esses 3 eixos aqui, eles são acionados ali pela alavanca de marchas, né? São acionados pela alavanca de marchas. Você imagina se você engatar a marcha errada. Aí é que dá o problema. Por isso que todos os conjuntos de transmissão, né? Você vê que tem ali uma indicação, tem a posição correta para cada marcha. E na marcha ré, para evitar você imagina você está lá 100 por hora e de repente engata sem querer a ré, você arrebenta tudo isso aqui, arrebenta todo o conjunto de transmissão. Então, geralmente, a marcha ré ela tem uma posição diferenciada, mais difícil, e em alguns veículos ele tem uma trava na alavanca. Já perceberam isso? Alguns você tem lá puxa para cima, ou tem um movimento que você tem que puxar, ou então afundar a alavanca. Então, ela é sempre mais difícil para evitar um engate incorreto ou um engate por engano. E aquele movimento que a gente faz, né, primeira, segunda, tal, é exatamente isso. Conforme você muda ali a posição, você vai deixar de acionar um e vai acionar o outro. Vai deixar de acionar esse e vai acionar esse. Ou vai deixar de acionar esses dois e vai acionar a ré. Beleza? Entenderam por que tem aquelas posições? Por que a marcha, a alavanca de câmbio tem aquelas posições esquisitas? É exatamente isso. Na hora que você movimenta para a posição, você vai ali selecionar qual dessas alavancas você vai estar movimentando e para onde, tá? Tranquilo até aqui, gente? Aqui é uma figurinha de uma transmissão com 5 marchas mais ré, mas é bem semelhante àquilo que eu mostrei naquela de quarto, tá?
Só que aqui está bem pequenininho, está bem conjugado. E aqui vem o quê? O diferencial, no caso, aquele diferencial que vai no eixo traseiro. Então, aqui é acoplado o eixo cardan, aqui é a coroa, e esse aqui é o pinhão. Vocês notam que a velocidade, né, a rotação, ela está vindo num sentido. E aí, ele tem que fazer o quê? Que essa rotação se transforme em 90 graus. Então, por isso, ele aciona essa coroa aqui, ele gira nesse sentido, e ele girando, ele vai acionar essa coroa aqui, que vai fazer com que os eixos se movimentem e transferem o que? A rotação num sentido para outro sentido. Que seria, vamos dizer assim, um esboço, né, uma forma do funcionamento do diferencial. Tranquilo, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver que oração. Pessoal, tranquilo? Tranquilo. Professor, e no caso daqueles carros que fala, se eu não me engano, é anti-sequestro, que o carro já vai de ré, alguns ômegas, se eu não me engano, já engata a marcha ré, antes do carro parar, ele já sai gritando de primeira, normalmente. O que tem de diferente nessa transmissão? Eu não entendi a pergunta. O carro de antissequestro? Assim, tem alguns carros que ele vai, tipo, engata a ré, antes do carro parar, e você já engata a primeira e algum ômega, se eu não me engano, e ele já sai, que não é possível em carro comum, ele já sai ficando, tipo, inverte rotação muito rápido, de ré para primeira. Aí já é uma transmissão automática. Com transmissão automática você consegue fazer esse tipo de coisa, tá? Eu vou falar, eu estou pensando que agora já são 3h30, a gente fazer um intervalinho com café, o professor molhar um pouquinho, tomar uma água, um café, e aí a gente retorna. Vocês acham em 15 minutos? 15 para as 4, pode ser? Tranquilo, pode ser, professor. Pode, professor. Pessoal, não vai tomar café em outro estado, né? Eterno, né, professor? Café eterno. O café agora está mais perto, né? Né? Não precisa ir lá na lanchonete do Senai, não, gente. É para voltar, viu? Não sai, não, nem está funcionando lá. Se demorar a voltar, é porque a gente tá na fila. Pegar a ficha. Ei, você está com saudade da fila, né? Ó, retorno, eu vou colocar 15h45, tudo bem? Ok, tudo bem. 15 minutinhos. Cadema eletrônico, que nós chamamos de robôs, né? O robozinho. Então, ele tem também, inclusive, por ser semelhante à mecânica, ele tem platô e disco. Ele tem embreagem. Então, o que esses robozinhos fazem? Eles fazem o acionamento da embreagem. Então, no lugar do pedal, eles acionam a embreagem. E também, no lugar da alavanca, eles acionam a marcha. Olha que bacana. Muito bacana isso, né? Então, essa é a transmissão automatizada. Por ela ser muito parecida com a transmissão mecânica, ela tem uma manutenção fácil. Fácil no sentido de quase todo mundo conhece, tá? Só não sabe mexer no robô, que é um conjunto acoplado ali para fazer esses acionamentos. O que aconteceu? Essa transmissão automatizada ela acabou ficando a manutenção mais cara por ter tido problemas, né? Ser uma coisa que no mundo não se utiliza muito, ou é automática ou é mecânica, mas aqui no Brasil
por causa de custo, né, do veículo, custo de venda, chegou a vender e ela está sendo abandonada, tá? Está sendo mais fácil investir, melhorar, reduzir o custo de uma transmissão automática do que ficar trabalhando com transmissão automatizada. Isso aí, quando vocês forem fazer o curso de transmissão de direito, vocês vão receber explicação dos problemas que costuma dar. Então, ela é um intermediário entre mecânica e automática. Tranquilo, gente? Deu para entender o que é uma transmissão automatizada? Tranquilo, deu sim, professor. Inclusive, quando saiu essa transmissão automatizada, teve uma marca aí, não vou citar o nome, que ela foi até processada, que ela oferecia no showroom, né, das concessionárias o veículo com transmissão automática. Porém, ela não era automática, era automatizada. E ela foi processada, porque são componentes totalmente diferentes. E ela teve que voltar atrás e colocar transmissão automatizada e não automática. Beleza? É mais ou menos isso. A automatizada, ela tem o formato muito parecido com a transmissão mecânica, porém vocês vão ver cabos, vocês vão ver válvulas para fazer o acionamento, que é o conjunto do robozinho, tá? Agora não, a automática, ela já tem toda a constituição dela diferenciada. Ainda hoje, tem poucas oficinas que trabalham com transmissão automática, porque muita gente tem medo de fazer manutenção, de trabalhar com transmissão automática. Mas ela é bem simples. Uma transmissão automática, ela, se tiver uma boa manutenção, dura mais do que uma transmissão mecânica. Isso é estatística, tá, gente? Ela dura mais do que uma transmissão mecânica, porque ela é a prova de erro, tá? A marcha, ou a transmissão, ou o câmbio mecânico, você pode errar, você pode engatar lá uma ré, você pode romper, você pode quebrar dente, você pode começar a engatar de uma forma errada, e aí danificar. E já a automática, não tem como isso acontecer, porque ela se aciona por si só. Então, a grande diferença, né? Se vocês olharem, ela tem engrenagens também, porém, o acionamento dela aqui dentro dessas engrenagens, o acoplamento, é tudo por fluidos, e ela não tem platô e disco. No lugar do platô e disco, ele tem um conversor de torque. Tá? Conversor de torque. Aqui não aparece conversor de torque. Eu vou mostrar depois para vocês. O conversor de torque, ele é como se fosse assim. Se você pegar dois ventiladores, pegar um ligando a energia e colocar o outro desligado e colocar de frente um para o outro. Se você ligar esse ventilador que está na energia, o vento dele vai fazer com que o que não está conectado na energia comece a girar. Isso vai aumentar a velocidade, ele também vai aumentar a velocidade. Esse é o princípio de funcionamento do conversor de torque. Só que em vez de ser vento, né, é um fluido, ele é especial para isso. E aí é que ele faz o quê? O acoplamento. Então você não precisa de uma embreagem lá, você não precisa de um pedal, não precisa de nada para ficar acionando. É a própria rotação do motor, com força centrífuga, né, que faz com que exista ali o acoplamento das marchas, exista a separação, né, para você, o mecanismo poder fazer a mudança de marchas. Eu vou procurar depois, amanhã eu vou colocar alguns vídeos para a gente falar um pouquinho mais, aprimorando essa parte de embreagem e essa parte do conversor de torque para vocês entenderem, que falando assim deve dar um pouquinho de dúvida, tá bom, pessoal? Nós estamos falando de motor, nós estamos bem adiantados, então dá para mim colocar essa parte amanhã, e nos vídeos que eu coloquei eu não
não teve nenhum que deu uma explicação boa sobre bem essas diferenças. Aqui é a parte de manutenção, né, manutenção preventiva, né, no conjunto de transmissão. Deixa eu ver. Pessoal, uma coisa muito importante. Todo mundo lembra de trocar o óleo do motor, né, trocar o fluido do motor, lubrificante. Mas pouca gente lembra que a transmissão também tem óleo. Ela também tem um lubrificante lá que ela tem que ser trocado periodicamente. Então, o grande segredo do conjunto de transmissão, seja ele mecânico, seja automatizado, seja automático, é fazer essa troca, tá? Porque o fluido ele tem vida útil, né? Ele contamina e tem que pegar e ter cuidado com isso. Beleza? Então aqui está mostrando o quê? É uma inspeção, tem que verificar se não tem vazamento de óleo. Inspeções que a gente faz com manutenção preventiva na transmissão. Aqui seria a alavanca ali, onde a gente faz a mudança de marcha, onde tem o acionamento dos cabos, né? Os cabos não, tem por cabo também, mas dos varões, né? E é vazamento de óleo, veio acoplamento, lubrificação. Transmissão de motocicletas, é bem simples. Relação. Beleza. Então, aqui, já o assunto que nós estamos tratando desde o início da semana, que são motores. Beleza? E os motores a combustão interna, eles já tem um tempo, são antigos, né? E os que mais são utilizados em veículos são os motores ciclo Otto e os motores ciclo diesel. No ciclo Otto, são os motores a gasolina, etanol, GNV. No ciclo diesel, a gente utiliza o diesel, né, ou biodiesel. Beleza? Mas qual a diferença, a grande diferença? Vocês vão ver hoje nos vídeos que eu coloquei a diferença dos motores Otto e ciclo diesel. Ciclo Otto e ciclo diesel. O nome, né, Otto e diesel, inclusive até o combustível do motor ciclo diesel, tem o nome também do inventor do motor a diesel. E no ciclo Otto, vamos dizer, não foi bem ele que inventou, mas ele que aprimorou e patenteou. Então, os motores a combustão com vela, né, com necessidade de uma centelha, hoje tem um nome ciclo Otto, que é o pai, né, que patenteou esse tipo de motor. Tá? No início, nós tínhamos dois tipos de motores, o endotérmico e o exotérmico. Tá? O exotérmico é onde você tem ali a fonte de calor, né? Porque na realidade os motores transformam calor em movimento, né? Fora do conjunto motor. Era aquelas locomotivas, onde o pessoal colocava ali carvão, né? Aquecia a água e o vapor d'água fazia o acionamento. Já no endotérmico, o calor ele fica dentro do conjunto do motor. Fica dentro do motor. Tá? Mas para vocês terem uma ideia, né? O que é o motor exotérmico e o endotérmico? Motor a combustão interna, endotérmico. Motor a combustão externa, exotérmico. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, professor. Eu coloquei também hoje, para vocês verem, daqui a pouco, né? Vídeos com mais tipos de motores. Existe um motor que é o Henkel, né? O Henkel. Ele é um projeto muito bom,
Foi utilizado em competições. A Mazda é a montadora que investiu bastante nesse tipo de motor e usou em alguns modelos, né? Ele é um motor rotativo. O problema desse motor, ele tem uma manutenção baixa, tal, mas o problema desse motor é a durabilidade dele. Por isso que poucas montadoras investiram e foram atrás de evoluir para equipar veículos com esse tipo de motor. Mas é interessante, ele existe ainda, em algumas competições o pessoal gosta de utilizar, porque apesar dele ter uma vida curta, né, na competição você não precisa tanto disso, só que ele tem a vantagem de ele aproveitar muito mais a potência do motor, pouca perca de potência. Como assim perca de potência, professor? Os motores a combustão interna, a maior parte deles, né, fazem o quê? O calor transforma em movimento longitudinal, né, dos pistões, sobe e desce, ali você já tem uma perda de potência. Fora isso, a gente tem acessórios ali. Se tem ar-condicionado, você tem um compressor para acionar. Se tem direção hidráulica, você tem bomba para acionar, bomba d'água, bomba de óleo. Então, aquela potência que era para movimentar o veículo, ela acaba sendo utilizada também para acionar esses acessórios. Então, na realidade, né, se a gente colocar, nenhum veículo aproveita 100% da potência do motor para o movimento. Parte dessa potência é utilizada para conforto, segurança. Tranquilo, gente? E no caso do Enkel, ele já, por ser um triângulo ali que gira, aqui dá para ver bem, ó, em vez de pistão, ele já faz o quê? Ele gira diretamente aqui. Então, a energia, né, a potência, já vai direto para o eixo que manda ali para a transmissão. O problema é a durabilidade. Por ele ser esse tipo de triângulo, ele tem, ó, nesses pontos aqui que tem que ter uma vedação, tá vendo? Aqui tem que ter vedação. Esses 3 pontos tem que ter uma vedação. Ele gira muito rápido, alta rotação, e acaba desgastando e aí perdendo, né? Dando perda de potência. Então a durabilidade dele é curta, não é longa, não. Por isso ele não é um motor muito utilizado. Eu pus um vídeo hoje para vocês verem, falando um pouco desse motor. Ele não é um motor que deixou de existir, ele existe ainda, tá? Aqui no Brasil, só a Mazda trouxe o modelo, e como não tem ninguém, depois que a Mazda ainda saiu, não tem ninguém que saiba fazer manutenção nesse motor, acabou também não pegando muito. Então, o motor, a combustão interna, a gente coloca como composto de 3 partes, né? Cabeçote, que é onde seria a parte inteligente, né, do motor, o bloco do motor, onde é a estrutura, é como se fosse o alicerce, né, e o conjunto móvel. O conjunto móvel é tudo aquilo que se movimenta. Árvore de manivelas, pessoal, toda vez que eu ouvir, é o nome técnico. Mas também pode utilizar vira-brequim, gira-brequim, tá? Tanto gira-brequim como vira-brequim não é errado. O nome correto é árvore de manivelas, mas pode utilizar gira-brequim e vira-brequim. Então tem árvore de manivelas, bielas, os pistões, anéis, então todo esse válvula já fica no cabeçote. Mas todo esse sistema, que é o que traz, né, transforma calor em movimento, é conjunto móvel. Então, o motor é dividido em 3 partes, cabeçote, bloco, conjunto móvel. Em algumas literaturas, vocês vão ouvir com a cabeçote, bloco e cárter, tá? Isso é errado, porque o cárter nada mais é do que um reservatório de óleo. Então, as 3 partes do motor é cabeçote, bloco, conjunto móvel. Beleza? Dúvida, gente? Pergunta?
Pessoal, Tranquilo, até agora tranquilo, professor. tá tranquilo? Tranquilo. Bom. Então aqui tem a figurinha, né? Deixa eu botar aqui. Das três partes, como eu falei para vocês, ó. Cabeçote, bloco e o conjunto móvel. Essas são as três partes. O motor se divide em quantas partes? Três: cabeçote, bloco, conjunto móvel. Aí tem a classificação dos motores, né? Ele é classificado de acordo com a quantidade de cilindros, de acordo com a posição dos cilindros. Vocês vão ver aí nos vídeos que eu coloquei, tem diversos tipos de classificação. Tem um vídeo ali que vocês vão ver 14 tipos de motor por classificação. Ele é bem bacana, vocês vão ver que, pô, nem sabia que existia um motor desse tipo aqui, professor. Eles vão complementar bem aqui essa parte. Então, motor diesel também já coloquei ali, motor 2 tempos também coloquei. Só um comentário do motor 2 tempos. O motor 2 tempos é um motor muito bom, onde a manutenção dele é baixíssima. Ele só tem um problema, o motor 2 tempos. Como a lubrificação do motor, né? Porque tem que ter óleo ali, porque tem parte ali que sofre atrito, né? Tem calor, então tem que ter um lubrificante. Então esse lubrificante, no caso dos motores 2 tempos, ele é colocado junto com o combustível. Tipo assim, vou colocar gasolina, eu vou misturar lá uma quantidade de óleo, lubrificante, lógico, óleo para motor 2 tempos, mas é colocado um lubrificante. E o que isso faz? Com a explosão, né, esse óleo, não sei se vocês já viram pôr fogo em óleo, sai uma fumaça danada. Ele emite muito poluente. Então, o motor 2 tempos foi abandonado, né, está sendo abandonado. Hoje, poucos veículos, acho que nenhum veículo, moto ainda usou por um tempo motor 2 tempos, hoje acho que não deve ter mais moto com 2 tempos. Foi abandonado por causa disso, porque ele emite muito poluente, então ele já não se encaixa em legislação. E não tem como melhorar isso, porque você tem que colocar o lubrificante no combustível. E na queima, você tem a emissão muito grande de poluentes. Ainda existe, né? Tipo aqui, ó, ainda são utilizados motosserra, algumas motocicletas, modelo, gerador, jet ski, ainda tem alguma coisa. Esse motor 2 tempos. Mas a tendência é ser substituído, tá, gente? Tranquilo? Dúvida? Já tinham falado do motor 2 tempos? Sim, professor, já conheci o motor 2 tempos. Mobilete, etc. Bom, deixa eu ver aqui. Aqui acho que eu vou passar para outra matéria. Bom, isso aqui mais para frente. Deixa eu só. Pessoal, o que nós falamos até agora, vocês estão conseguindo entender direitinho como é que é o funcionamento, transmissão, para que serve o diferencial, para que serve a embreagem, diferença das transmissões. Tá tranquilo. Eu só dei um início, eu vou, como a gente está chegando no final, de repente a gente faz mais aulas, não só terça-feira que vem, mas algumas aulas síncrona, né, vídeo aula. Mas eu vou colocar material aí bom para vocês, vou reforçar. Nós já iniciamos motor, mas agora passando, eu lembro que eu não coloquei uma coisa mais detalhada, tipo do conversor de torque, né, que é a transmissão automática, e sistemas de embreagem e diferencial. Isso aí eu preciso passar direitinho para vocês entenderem como é que funciona.
Diferencial principalmente porque a maior parte das pessoas falam, mas aquele monte de engrenagem, como é que faz para uma roda girar mais rápido que a outra e não quebrar nada, não danificar nada? Então, vou passar isso daí para vocês amanhã, tá? Quem é que está saindo bem nos jogos que eu tenho colocado? Eu já vi ali no ranking Celino, já vi Daniel, já vi Renato, já vi o Farid, Renato, a Mauri também. Tá saindo bem no jogo. Aquele quiz é bacana, pô. Melhor do que as questões. Que já foi bicampeão aí? Acho que não teve nenhum, não. Bicampeão não teve nenhum. Acho que não teve campeão mesmo. Não, acho que não. O professor, eu acho que ontem e o primeiro, né? Vamos ver se tem um bicampeão aí. Eu vou colocar mais uns joguinhos aí. Outra coisa, comentar com vocês. Como nós estamos fazendo autoavaliações a cada matéria, não vai ser necessário a gente fazer assim, tipo, uma avaliação final, tá? E vocês estão indo muito bem. Eu tenho acompanhado as notas, estão indo muito bem, então não vai ser necessário ter uma avaliação assim final, falando sobre tudo. Vocês estão tendo um proveito, um aproveitamento, que sai um relatório, né? Muito bom, estão de parabéns, então não tem necessidade disso. A ideia agora é fixar bem essa parte da transmissão, que agora eu estou lembrando, está faltando passar, que eu vou passar amanhã, e nós vamos falar mais de motores, e eu vou passar para vocês vão ver isso, que vocês vão ter uma unidade, se não me engano, acho que são 100 horas que vocês vão desmontar e montar motor até não querer mais, que é só motores. E transmissão também vocês vão ter também, as 3 transmissões, né, que eu falei que são as principais, né, automática, automatizada e mecânica, também para fazer manutenção, bem simples. E não esquecendo também freio, suspensão e direção. Então não se preocupem que esse principal aí, lidar com esses equipamentos, né, com esses sistemas, vocês vão aprender. E o restante dessa unidade vai ser agora motores, tá? Vou passar bastante informação sobre motores. Vou passar, inclusive, manutenção, né, que é desse módulo, mas vou passar também alguma coisa de diagnóstico, que na manutenção, para ver alguma coisa de diagnóstico para vocês. Não vou entrar em eletrônica do motor, tá? Gerenciamento. Que na parte de motores, vocês vão ver isso daí. Para não ficar um negócio repetitivo depois, eu não vou entrar. E essa unidade, na realidade, é mais a parte funcional, mecânica, tipo de motores, que vocês têm que conhecer. Aí no módulo, motores, vocês vão ver tudo, gerenciamento, quais são os sensores, atuadores, toda essa parte complexa do motor. Tranquilo, gente? Inclusive, até bom para não jogar muita coisa para vocês agora, senão vocês vão entrar em parafuso aí. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, algum comentário? Maurício, Lino, Daniel, Farid, Renato? Tranquilo até agora, professor. Tá tranquilo. Tá tranquilo? O Lucas entrou também. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, professor, demorei a vir aqui porque a net estava daquele jeito. Só Bom. ouro. Ontem eu errei altas perguntas lá, professor, que a net não colaborou muito não. Aí quando o tempo já estava passando e tal, mas eu entendi um pouquinho lá, mas não foi bom que eu esperava, que eu errei um pouquinho lá. Mas tudo bem, eu vou dar uma revisadinha que legal. Tá joia. Eu tô te acompanhando, qualquer coisa, se precisar, você me fala, tá?
porque esse módulo está terminando agora dia 6, semana que vem, né? E daqui para frente, exceto amanhã, que eu ainda vou colocar um conteúdo ali referente à transmissão, nós vamos falar sobre motores. E qualquer coisa, qualquer dúvida que você tem, você pode entrar em contato comigo, mandar uma mensagem lá que a gente fala, tá? Estou te acompanhando aí direitinho. Beleza, Tranquilo, gente? professor. Beleza, tranquilo. Qualquer coisa eu te pergunto aí, alguma dúvida aí que eu tiver. Joia. E, senhores, agora, 16h30, eu acho que até já deve estar liberado, deixa eu ver aqui, eu não sei se eu coloquei 16h30. Na verdade, eu coloquei, acho que 16 horas, mas tudo bem. Então, coloquei alguns vídeos, assistam esses vídeos. Ali são explicados, comentados, tipos de motores, tá? Vocês vão ver que interessante, tem motor que vocês nem imaginam que existiram ou que existem. Aí tem uma autoavaliação aí para conhecimento. Às 17 horas liberado, vai estar postado para vocês enriquecerem o conhecimento. Tá tranquilo, gente? No mais, qualquer pergunta que vocês tenham, coloquem ali no mural. Se for o caso, no mural você pode selecionar só o professor. Alguma pergunta que você acha que é só entre vocês e mim, pode colocar ali. Aí eu entro em contato ou mando a mensagem, respondo direitinho, tá? Agora que estamos na reta final, não deixem a peteca cair aí. Vocês já são vitoriosos aí por estar continuando, por estar inclusive, não só continuando. Se olhar a performance de vocês, olhar o progresso de vocês, é muito bom mesmo. Tem muita matéria essa unidade curricular e vocês estão se saindo muito bem, tá? Então, nós vamos encerrar aqui, gente. Tem alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Esse módulo que a gente está vendo online, vamos revisar ele na prática, né? Quando voltar às aulas, vamos... Vai ter a prática de vocês. Ah, ok. Obrigado. Pode ficar tranquilo que vocês vão sujar a mão de graxa. Ei, professor, deixa eu perguntar aqui. Oi. Eu tinha te falado lá no mural lá, que eu acho que a pessoa só respondeu, eu fiquei 2 semanas que eu estava com a internet aqui, entendeu? Fiquei 2 semanas, fui resolver a questão lá e tal. Como é que não faz? Tem como depois eu revisar elas, aquelas que eu perdi online? Tem, você pode revisar. Eu até coloquei numa resposta para você lá. É que eu não vi, né? Eu vou ver aqui. Você não viu? Não tinha visto não. Mas eu coloquei a resposta lá, conforme você vai tendo condições, para você ir acompanhando, mas eu estou acompanhando a tua performance aí. Tá tranquilo, tá? Beleza, então, tranquilo. Bom? Obrigado aí pela atenção. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar por enquanto. Já está disponível para vocês verem os vídeos. E aí, às 17 horas, tem ali uma autoavaliação bem legalzinha, tá? E amanhã, como eu falei para vocês, eu vou colocar o assunto diferencial, embreagem. E... qual era o diferencial, embreagem? Qual era o terceiro mesmo? O conversor de torque, né? Transmissão automática, como é que ele funciona. Que não é simples de explicar sem imagens, tá? Então, continuem se cuidando aí. Uma boa tarde para vocês. Um bom início de julho, né? Bom início de julho. E a gente se vê na terça-feira, tá ok, gente? Ok, professor. Boa tarde. Tchau. Tchau, Você também, professor. Boa tarde. Até a próxima. Se cuida aí também, professor. Aula.